Olá, boa tarde. A gente tá aqui de novo, então, nesse domingo hoje ensolarado, né? Fim de feriado. E eu vou só aqui, antes de começar, hoje é contação de história, vou colocar aqui oficina ambiental. Bem-vindo, pessoal que vai entrando. Hoje vai ser então oficina ambiental de contação de história. E a história que eu vou contar, ela começou no ano de 98, 1998. Essa história do urso de óculos. De história. E essa história começou na faculdade de biologia, quando eu estudava e fazia estágio no laboratório de ornitologia, que é onde a gente estuda as aves. E eu era e continuo apaixonada pelas aves. E naquela época, lá nos idos da década de 90, eu pesquisei na internet e encontrei um projeto dos condores, né? Dos condores da Venezuela. E me apaixonei. E era uma ONG que se chamava ONG Andígena. E nessa ONG, o seu coordenador se chama Denis Torres, que é o meu amigão até hoje. A gente se troca mensagens. A gente conseguiu se conhecer uma vez, quando eu morava em Londres e ele foi visitar um zoológico em Chester, uma cidade no Reino Unido, e eu pude fazer essa visita com ele. É um zoológico onde tem o urso de óculos, né? E é um projeto, então, que ajuda o Denis lá na Venezuela, em Mérida, na Venezuela. E dessa amizade, então, ele me presenteou com um livro, entre vários materiais que ele trabalha com as antas, né, com vários tipos de preservação. Ele, então, me presenteou com esse livro, que hoje eu vou ler para vocês. Se chama O Urso de Óculos. Vamos entender, então. Eu acho que eu vou levantar aqui um pouquinho para não ficar, né, nas linhas ali, para não aparecer. Muito bem. O livro foi escrito pelo Denis, né, e por mais um colega dele, o Rafael Ascânio, o Denis Alexandre Torres, Alexander, e as ilustrações são de Isabel Urbanerra e Andrés Salazar. O livro é em espanhol. Então, eu me dei, né, assim, ao luxo de fazer uma pequena tradução com um resumo para passar para vocês essa história, então, do urso de óculos, conhecido como urso andino, né? A gente vai ver aqui ao longo da história que ele é o único urso que nós temos na América do Sul e ele se encontra em alguns países da América do Sul. Aqui no Brasil nós não temos o urso de óculos, tá? O pessoal tá chegando, bem-vindos. E eu vou começar então a história dele para a gente conhecer esse grande mamífero que nós temos aqui na América do Sul. A gente conhece mais aqui no Brasil a onça, né, a anta, diversos felinos, né? Nós temos o leão-baio, que é o puma, mas não temos esse, então, né, da família dos mamíferos, o urso. Vamos conhecer um pouquinho da história do nosso vizinho, né, dos países vizinhos ao Brasil, tá? Então eu vou mostrando e eu vou ler um pouquinho aqui, eu fiz um resumo para ler a história em português, ela tá em espanhol, tá? Então vamos lá. Alguma vez você já visitou as florestas nas montanhas andinas? Onde será que ficam os Andes?
Se você for, que animais pode ver na visita? Muitos poucos. Muito poucos, não é? Isso porque os habitantes das florestas são muito tímidos e se escondem muito bem. Vamos ver se a gente conhece algum desses habitantes da floresta andina. Olha lá. Aqui a gente tem o ouriço, o veado, um bicho preguiça lá no fundo, uma onça, ou será que é uma jaguatirica? Algum felino aqui, né? Arara. Tem tamanduás. Tem diversos bichos. E principalmente a gente encontra também o urso andino. Se a gente observar com cuidado, vai ver todos esses bichos e tem que ter muita sorte. Às vezes o que a gente encontra são os rastros ou alguma pena, algum pedaço, né, de alguma carcaça que foi comida. O urso andino se destaca pelo seu tamanho na floresta, mas não tá dando para ver ele ainda, né? Já ouviu falar alguma vez dele? É uma das espécies menos conhecidas na fauna andina. Eles moram nos misteriosos bosques nublados andinos, que são cobertos de neblina. São parentes de alguns outros ursos que a gente conhece melhor. O urso polar, o urso marrom e o panda também. Já devem ter ouvido falar sobre o panda. Eles moram nos misteriosos bosques. E olha aqui, ó. Deu pra ver quem apareceu? Nessa imagem aparece um urso de óculos, viram? Ele tem uma cor de pele escura e no focinho ao redor dos olhos tem manchas esbranquiçadas, por isso seu nome. Também é conhecido por urso andino. Ele é um dos bichos maiores da floresta, chegando a 1,80 m quando fica de pé. Olha lá ele ficando de pé para colher uma das frutas da floresta andina. Os vegetais são seus alimentos favoritos. Na verdade, comem bem pouca carne. Usam principalmente o olfato, olha lá o focinho dele bem grande, para encontrar sua comida, que são folhas, frutos, palmas, flores e até mel das abelhas, que eles sobem muito bem em árvores. Quando o alimento das florestas fica escasso, vão para as partes das montanhas mais altas. Ficou tudo escuro? Tá escuro ainda? Bom, vamos seguindo, vocês vão falando, tá? É que o urso de óculos é escuro mesmo. Então, quando o alimento na floresta onde eles moram diminui... Não? Continua escuro? Tá ok, então tá, continuamos, obrigada. Quando o alimento diminui na floresta, eles sobem lá no topo das montanhas, onde tem muita neve. E o que acontece? Lá eles vão comer um tipo de bromélia, que é parente do abacaxi. Olha ali, ó. Eles vão usar as unhas deles, que são grandes e fortes, para cavar e vão comer essa bromélia. E são animais solitários, normalmente vivem sozinhos,
Mas na época do acasalamento, se encontram em casais e ficam vivendo algumas semanas juntos, até que tem o acasalamento. Depois disso, o macho vai para um lado, a fêmea vai para o outro e prenha, né? E ela vai cuidar dos seus filhotes sozinha. Então, ela vai procurar um lugar seguro, onde ela vai cuidar deles. Eles nascem com 300 gramas, são muito pequenininhos. E ficam mamando e em 3 meses eles chegam a 5 quilos. 5 quilos. E já podem, né, acompanhar a mãe subindo nas árvores, passeando pela floresta e se alimentando. Eles vão ficar com as mães até 1 aninho de idade. Mas tem um perigo por aí. O que acontece? Algumas lendas contam que o urso de óculos raptou mulheres. E outras lendas contam que é bom comer pedaços dele, fazer chá, que daí a pessoa vai ficar forte que nem ele. E muitos caçadores dizem que os ursos de óculos comem o gado. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Eles não gostam tanto de carne. Se eles vão comer carne, é muito pouquinho. Às vezes eles comem insetos, eles com as garras deles arranham os troncos das árvores, encontram larvas de cascudos e se alimentam. Então a gente sabe que eles comem muitas plantas e carne não muita. Insetos comem também. Mas por causa disso, eles são caçados, né? Então tem muito risco do urso de óculos entrar em extinção. Ele tá em extinção já e se ele for extinto, ele vai desaparecer. Tudo bom? Oi, Jader. A gente tá no finalzinho da história, mas vai ficar gravado, tá? No Instagram, depois eu publico no Face também a historinha do urso de óculos. E o livro tá em espanhol, para quem tá chegando agora. E eu fiz uma tradução, mais ou menos, né, um resuminho para contar a história dele aqui para vocês. Outro problema do habitat do urso, né, ele tá perdendo o seu ambiente natural, é o desmatamento. E ele ocorre nos países que tem o urso de óculos, né? Tanto a caça, o desmatamento, ocorre nos 5 países que existem o urso de óculos: na Bolívia, na Colômbia, no Peru, no Equador e na Venezuela. E por que a gente tem que proteger eles, né? Assim como a gente tem que proteger todos os seres vivos. Porque ele é um símbolo das florestas andinas, né? E ele é muito importante para o equilíbrio ambiental dessas florestas. Ele é um dispersor de semente. Como é que funciona isso? Quando ele come os frutos, né? Eu contei para vocês que ele come muitos frutos, flores. Os frutos, a semente dos frutos, ela não é quebrada na digestão dele. Então, quando ele vai e faz as fezes, ele come num lugar, caminha um monte, faz as fezes dele, né? Faz cocô lá longe. Vai brotar a semente das plantas que ele comeu e vai ajudar a nascer as plantas, as flores, as árvores e vai dispersar, né, ao longo da mata. Então ele é muito importante para isso. Os bosques também são bem importantes para nós, né, para a gente extrair matéria-prima, dá para fazer algum medicamento, muitos recursos a gente consegue extrair com sustentabilidade: madeira, plantas, animais, oxigênio e a água, né? A gente tem vários exemplos de onde a gente preserva a mata para que a água não se escasse. E agora que vocês conhecem mais sobre o urso de óculos, podem ajudar na conservação dele, né? Tem vários projetos na própria página da Educa Ambiental. Eu
compartilho com vocês projetos de preservação do urso de óculos na Venezuela. Aqui no Brasil nós temos outros projetos, porque a gente não tem ele aqui no Brasil, né? Mas nada impede que a gente possa ajudar os nossos vizinhos a preservar esse bicho que é tão lindo, né? Aqui tá ele escondidinho de novo, para dar um tchau para vocês. Gostaram da história do urso de óculos? A gente, então, durante a quarentena, continua com essas lives no domingo, às 5 da tarde. E se tiverem sugestões de mais livros, outras histórias, é só mandar que eu compartilho aqui com vocês. Semana que vem, vamos ver se a gente vai ter uma convidada para fazer atividade de reciclagem, é uma colega minha da Engenheirinho, provavelmente com rolinhos de papel. Vou adaptar um óculos no meu urso de plástico e postar novamente. Isso aí, Cláudia! Beijo pra ti, parabéns pelas esculturas, uma mais linda que a outra que tu posta. Vou ficar esperando o urso de óculos, hein? Vou adorar. Não só eu, com certeza vai ter muita gente aí ajudando na preservação dele. E todo mundo, né? A gente tá todo mundo junto aí. Tá, gente? Vamos continuar, então, mais do que nunca usando máscara, se for sair. E vamos tentar ficar em casa, né? Cada um tenta como pode. Grande abraço. Tchau, tchau. Até o próximo domingo.